Fala galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a diferença entre GPTs personalizados, automações com IA e agentes de IA 100% autônomos. Sim, porque existe uma diferença entre cada um destes três. Eu sei que o mercado chama tudo de agente de IA por questão de praticidade, talvez, né? Eu entendo. Só que tem uma diferença conceitual e eu vou explicar para vocês neste vídeo que diferença é essa em menos de 10 minutinhos. Então vamos aqui para a tela para a gente conseguir acabar com essa dúvida de uma vez por todas. Eu preparei essa apresentação aqui no ChatGPT para trazer para vocês uma apresentação interativa e super didática. Antes da gente ir para a apresentação, eu quero pedir que você se inscreva aqui neste canal, inclusive, para ajudar o canal a crescer, chegar a mais pessoas e para me ajudar também a trazer mais vídeos, beleza? Então se inscreve, deixa o seu like aqui e vamos agora para a explicação. Se você está aqui neste vídeo, eu imagino que pelo menos você já deve ter usado o ChatGPT alguma vez ou usa ativamente no seu dia a dia. E já deve ter visto também os GPTs personalizados, que são como assistentes que a gente consegue programar ali, inserindo uma base de conhecimentos própria nossa para que ele responda, dê respostas para a gente, se baseando nessa base de conhecimento que a gente fornece aí para ele. GPTs personalizados são mais como assistentes, eles estão presos aqui dentro do ambiente da OpenAI, não conseguem ter conexão externa com outras plataformas ou outros apps, tá? Isso tá mudando, a gente vai ver aqui já, eu mostro como que faz um GPT desse na prática aqui. Só para a gente entender o conceito agora, são modelos da OpenAI com instruções e arquivos próprios que a gente fornece para ele. E essa aqui, gente, é a palavra para mim que diferencia cada um desses três tipos de IA que eu falei aqui para você, né? Cada um desses três que a gente está discutindo aqui, que é a palavra autonomia. Quanto mais aqui para a direita, mais autônomo o modelo não é o agente, é a IA é. No caso do GPT personalizado, ele é o menos autônomo de todos, porque como eu falei, ele tem ali uma espécie de prisão, ele fica retido dentro do ambiente da OpenAI com pequenas conexões, opções de conexões ali com apps externos que não funcionam muito bem ainda. Eles respondem quando são solicitados e funcionam como especialistas, né, dentro de um contexto que você fornece para ele. No exemplo aqui que eu trouxe, essa barrinha aqui é para simular, né, fazer uma pequena demonstração do que seria um GPT. Então fui lá, montei meu GPT para ser um nutricionista, para criar uma dieta ou ter conhecimentos em relação à nutrição. Digamos que eu fosse um nutricionista e quisesse fazer isso. Então, com o meu GPT montado, eu poderia vir aqui e pedir para ele o seguinte: monte um cardápio de até 1.500 calorias. E clico em responder, em submeter. O que é que ele ia fazer? Ele ia na minha base de dados, identificar lá alimento e caloria, fazer a lista e montar aqui o cardápio como ele fez: café da manhã, almoço, janta e também lanches. Como que faz para criar esse GPT personalizado? Já existe, tá, um monte de GPTs que a própria comunidade, né, de usuários aqui do ChatGPT criou e disponibilizou para uso. Como que faz para você acessar esses GPTs? Você consegue acessar os GPTs aqui nesse menu do lado, ó, onde você tem aqui o histórico das suas conversas, tem aqui também uns GPTs que a gente já criou para uso interno na nossa empresa aqui, e também tem os GPTs da comunidade de usuários do ChatGPT, que você pode simplesmente clicar aqui onde eu estou com o mouse e ele vai abrir aqui uma lista enorme com vários GPTs que pessoas criaram e colocaram à disposição para uso. Eu vim aqui para o navegador, estava lá no programa, porque no caso de criar o próprio GPT, para que eu consiga criar o ChatGPT, eu preciso estar aqui no navegador, porque aqui no navegador eu tenho acesso a esse botão Create. Isso aqui no Mac, tá? Não sei como que funciona no Windows, mas no Mac onde eu tô é assim que funciona. Eu não consigo criar direto pelo aplicativo. Então, clicando aqui em Create, ou criar no seu caso, se estiver em português, ele direciona para essa tela, onde a gente tem aqui duas opções para criação. A primeira é criar através de um prompt, descrever qual que é o GPT que eu preciso, que eu quero. E a outra opção que eu acho mais fácil, particularmente, é vir aqui no menu configurar e aqui fazer a configuração de cada um desses campos. Colocar a imagem, o nome, uma descrição, o prompt aqui do sistema de instruções, o que ele vai ser, como que ele deve responder, qual que é o tom de voz. Também aqui fazer o upload de arquivos aqui, a gente consegue fornecer arquivos para ele, né, como base de conhecimento, base de dados. Selecionar aqui as habilidades que ele vai ter, as capacidades, e também tem, nessa versão que eu estou usando hoje, tem a opção de Actions aqui, onde a gente pode criar uma nova ação. Vim aqui e fazer a autenticação, né, a integração, na verdade, usando chave API ou Auth aqui para integrar com algum tipo de sistema ou de plataforma externa. Isso aqui funciona de forma meio
limitada, digamos assim, se a gente estiver comparando com o N8N, por exemplo. Beleza? Então é assim que funcionam os GPTs. Eles são uma espécie de assistentes ali que você consegue criar próprios seus ou usar daqui da comunidade. Voltando aqui para nossa apresentação, a gente vai seguir para o próximo ponto, que são os agentes, as automações de IA, né? Onde a gente consegue integrar agentes de IA dentro dessas automações. Então, agentes de IA, né? Agentes de automações com agentes de IA lá no N8N ou Make, eles são fluxos orquestrados, né? Por um motor de automação. A IA, ela é parte ali da automação, né? O agente, ele age dentro de um fluxo pré-definido e de gatilhos configurados. Então, ele tem muito mais funcionalidades e autonomia aí do que os GPTs personalizados, mas essa autonomia ela é limitada, é de acordo com o que a gente fornece de ferramentas lá para o nosso agente de IA dentro do N8N. Então, ele consegue integrar com CRMs, fazer o envio e leitura de e-mails e outras ações também, consegue fazer envio de mensagens e ler mensagens no WhatsApp, conectar com APIs de diversas plataformas e apps. Tem uma infinidade de coisas que é possível fazer, e aqui nessa demonstração eu vou clicar aqui em iniciar automação, ele vai executar 1, 2, 3 e 4, só para você entender como é que funciona, né? Eu vou mostrar aqui na prática um agente de IA que eu criei dentro do N8N funcionando, mas é basicamente isso. Ele vai ter um gatilho ali, que nesse caso aqui seria receber a lead no WhatsApp, vai extrair dados usando o agente de IA, vai salvar esses dados no CRM e vai enviar uma resposta automática, tudo ali em sequência, beleza? Vamos para o N8N ver como que funciona isso na prática. Então aqui no N8N a gente tem esse agente aqui, que é um assistente pessoal que eu construí, já fiz vídeo sobre ele no canal, inclusive vou deixar no final no card de encerramento aqui do vídeo o link desse vídeo aqui onde eu construo o agente para você ir lá e conseguir replicar. Inclusive eu deixo o próprio template desse agente aqui disponível para download nesse vídeo. Então a gente tem aqui esse assistente pessoal dentro do N8N, certo? É uma automação que eu tive que configurar cada um desses nós aqui um por um e integrar também esses subagentes aqui, tá? Então aqui a gente tem um agente principal, que é esse aqui, que vai orquestrar a solicitação que foi enviada para ele, vai disparar aqui para os subagentes de acordo com o tipo de solicitação que for enviada para ele aqui através do Telegram. O canal de comunicação que eu uso nesse caso aqui é o Telegram, poderia ser outro também, tá? Mas ele vai receber a solicitação, vai ativar ou o agente de contatos, ou o agente de calendários, ou então o de e-mails, ou o de documentos, e vai performar as ações que eu solicitar. Vamos ver como é que isso aqui funciona na prática, tá? Eu vou executar aqui para que ele fique atento à mensagem que vai chegar, porque não está ativo ainda esse workflow, e eu vou mandar aqui a mensagem dizendo o seguinte: agende uma reunião para amanhã às 3 da tarde com o Felipe. Beleza, já está aqui rodando, ele vai transcrever esse áudio que eu mandei para ele, entender qual que foi a solicitação que eu fiz e vai ter que agendar esse contato, né? Esse evento, na verdade. Para fazer isso, ele precisa vir aqui na base de dados, na lista de contatos, puxar o contato do Felipe, porque eu só falei o nome da pessoa, não especifiquei qual que é o contato dessa pessoa, e depois que ele puxar aqui o contato do Felipe, que é o que ele já fez, ele vai ativar o agente de calendário para agendar essa reunião, esse compromisso amanhã às 3 da tarde. Ele já vai ativar aqui, opa, já ativou inclusive, e assim que ele terminar eu vou lá conferir e mostrar para vocês, ver se deu tudo certo, se ele de fato ele agendou. Então tá aqui, ele me deu retorno falando que fez o agendamento da reunião. Ele veio aqui e ativou, né, vários nós aqui. Ele primeiro agendou com o compromisso, com o convidado, depois ele veio e atualizou. Ele deve ter percebido que fez alguma coisa errada, então ele veio e atualizou. Depois ele talvez percebeu que fez alguma coisa errada também, deletou o compromisso e por fim veio e agendou e me deu feedback dizendo que agora sim estava tudo certo. Fez o agendamento da reunião com o Felipe no horário que eu solicitei. Vamos ver se esse agendamento entrou no calendário? Tô aqui no calendário, hoje é dia 2 de setembro. Eu vou rolar aqui, não tem nada no calendário. A gente vai pular aqui pro dia 3 e aqui no dia 3, entre as 3 e 4 da tarde, foi o que eu pedi lá pra ele. Na verdade, nem falei que era entre 3 e 4. Ele assumiu que seria 1 hora porque tá aí, isso tá no prompt dele. Então tá aqui, reunião com o Felipe 3 às 4 da tarde. Conforme vocês podem ver aqui, tem outras ferramentas que eu posso utilizar também, outras coisas que eu posso solicitar para ele executar dentro dessas quantidade de ferramentas que eu integrei para ele. Poderia ter mais? Com certeza, poderia vir aqui e dar mais outras funções, integrar outras plataformas, outras ferramentas, outros agentes, só que eu tenho que fazer isso manualmente. Ele aqui não tem autonomia para criar por si só uma nova integração, um novo subagente de acordo com a solicitação que eu mandar. O que é o caso dos agentes de IA autônomos, o próximo item que a gente vai falar aqui. No caso de agentes 100% autônomos, se eu solicitar para ele, faça a atividade XYZ, ele vai montar o plano
plano de como fazer essa atividade, vai se integrar sozinho às ferramentas que forem necessárias para essa atividade ser cumprida, né, essa solicitação ser cumprida, ser executada. Se não houver uma plataforma ou uma integração ali que atenda a necessidade para aquela solicitação que eu fiz, o próprio agente vai construir uma espécie de solução, criar alguma coisa ali com código que consiga executar e entregar o resultado que foi solicitado para ele. Vamos ver como que é isso aqui na prática. Agentes autônomos recebem um objetivo amplo, eles escolhem as ferramentas por si só, planejam, interam, que seria o quê? Seria ele verificar se está certo ou não. De certa forma, o agente dentro do end-to-end consegue fazer isso também, mas ele, nesse caso aqui, ele verifica se o caminho que ele seguiu foi o correto. Se não foi, ele cria um novo caminho e tenta executar essa ação através de um outro caminho. Então aqui uma demonstração para que vocês consigam entender qual que é a vantagem, qual que é a diferença desse agente autônomo aqui. Se eu pedir para ele planejar uma viagem para o Brasil e clicar aqui, o que é que vai acontecer? Ele vai entender qual que foi a solicitação, né, o objetivo que foi solicitado para ele, vai começar a pesquisar fontes e ferramentas, vai executar chamadas de API e se conectar com sistemas e plataformas de forma autônoma, vai coletar dados, vai comparar alternativas e tomar decisões e vai me trazer o resultado daquilo que eu pedi. Funciona 100% sem margem de erro? Não, tá longe disso, tá? Nesse caso aqui, o que a gente tem de exemplo hoje funcionando são os agentes da Manus, que talvez você já tenha ouvido falar, talvez não, e também os agentes aqui autônomos da própria OpenAI, que eu já vou demonstrar para vocês em 30 segundinhos. Nesses casos, eu só dou a tarefa, o próprio agente de IA autônomo se vira para descobrir qual que é o melhor caminho para executar aquilo, quais as ferramentas ele precisa se integrar e qual que, se teve o resultado desejado ou não, se não teve, ele vai e cria novos caminhos para trazer esse resultado para mim. Então aqui no ChatGPT, eu vou usar o ChatGPT como exemplo, eu não tenho acesso a Manus nesse momento, mas aqui o ChatGPT, eles liberaram essa opção aqui, ó, de modo agente, onde você clica aqui e ativa. Dá para usar também no aplicativo, só que no aplicativo ele não funciona bem. Então eu estou usando aqui, testando aqui no próprio browser, tá? No próprio navegador. Ele tem essa opção de agente que eu acabei de ativar, tem aqui as fontes onde eu consigo fazer conexão de forma simples com algumas plataformas e ferramentas. Se eu clicar aqui em conectar mais, aparecem outras opções aqui, mas ainda assim é bem limitado comparado ao que a gente tem lá dentro do N8N, por exemplo, que tem quase 800 integrações de forma nativa, né, dentro do N8N, além das chamadas APIs que a gente consegue fazer. Dentro do ChatGPT, isso é o que a gente tem. Vamos testar aqui como que é esse modo agente. Eu vou colar aqui a mesma solicitação que eu fiz ali na demonstração, na explicação interativa. A diferença é que eu vou adicionar só um período aqui. Então ficou assim: planejar uma viagem para o Brasil saindo de Vancouver na próxima semana. Vou clicar aqui e a gente vai ver o que é que vai acontecer. Em tese é para ele fazer o quê? Entender o que eu solicitei para ele, abrir o computadorzinho dele, já está fazendo aqui, o setup do desktop, ele cria uma espécie de máquina virtual, aparece aqui pra gente. Enquanto ele está realizando as ações, opa, já apareceu, ó. Enquanto ele está realizando as ações, a gente consegue acompanhar o que é. Ele está pesquisando sobre requerimento de visa, de visto no caso, né? Eu não falei nada de visto, mas ele colocou aqui, beleza. Então ele está fazendo a pesquisa dele, quais são os requerimentos, o que é necessário, e ele vai abrir provavelmente o site de busca de passagens aéreas ou alguns sites, comparar e trazer um itinerário para mim. Beleza, entrou aqui no site do Google Flights agora, né? Tá fazendo a pesquisa, colocando as datas aqui. Não sei se ele selecionou as datas certas aqui. Eu já fiz outros testes e ele selecionou as datas certinhas. Dessa vez não parece que colocou a data certa, não. Se bem que também, nesse caso, eu não especifiquei qual dia de saída, né? Eu falei, saindo na próxima semana. Próxima semana não posso sair na segunda, na terça, na quarta. Tá pesquisando o tempo, como que tá o clima lá no Rio. Beleza, ficou aqui por 4 minutos, trouxe um planejamento completo, documentação e requisitos de entrada, quais são os voos e os preços aqui de voos, com duração e escalas. Se eu pedir aqui para ele reservar uma passagem para mim, ele vai fazer a mesma coisa, vai lá abrir o computadorzinho dele, vai buscar por passagens aéreas, vai retornar para mim, provavelmente solicitando algum tipo de informação, quer que faça bagagem, despachando bagagem ou sem despachar bagagem, enfim. Preciso dar todos os contextos aqui, informações para ele, e ele consegue lá fazer a reserva da passagem aérea de forma autônoma. A única diferença é que eu teria que colocar informação de cartão de crédito para
lá, enfim, dentro do computadorzinho dele ali para de fato efetivar a compra, coisa que eu não faria e que eu sugiro que você também não faça, tá? Não recomendo que, se ele solicitar algum tipo de credencial que você precisa colocar, que você vá lá e coloque esta credencial, porque não tem garantia de privacidade em relação a esses dados que você coloca aqui no ChatGPT. Então, beleza, espero que você tenha gostado desse vídeo e tenha entendido de uma vez por todas a diferença entre esses três tipos de agentes, tá? De IA. Leve em consideração o momento, né, data e horário que eu estou gravando este vídeo, porque as coisas estão evoluindo de uma forma muito rápida. Então, pode ser que daqui a um mês, depois que eu gravei isso aqui, o GPT personalizado vire um super agente. Acho pouco provável, mas pode ser que vire uma coisa muito maior do que o que é hoje, tá? Então, leve em consideração a data em que o vídeo foi gravado, enquanto você estiver assistindo, você aí do futuro estiver assistindo esse vídeo. Deixa aqui o seu like, deixa o seu comentário com sugestões de automações que eu posso trazer nos próximos vídeos para vocês. Compartilhe esse vídeo para aquele seu amigo que não sabe a diferença de GPT personalizado, automação com IA e agentes de IA. E se você tem mais interesse em aprofundar neste assunto, ou talvez até aprender a construir seus próprios agentes de IA, eu vou deixar aqui nos cards de encerramento um vídeo explicando como que você constrói um agente de IA do zero, e o outro vídeo aqui mostrando como que você pode montar aquele agentezão assistente que eu mostrei durante o vídeo aqui, e também baixar o template para você fazer o upload no seu próprio N8N aí e também usar ele no seu dia a dia. Beleza? Então te vejo no próximo vídeo. Tchau!